Lorival Santana, faço até né? Devia ter vestir um vestido longo aqui para receber você, meu querido. Bem-vindo ao Hora H. Sempre bom te receber, meu gato. Sempre que chamar. Que bom. Lorival, vamos lá. Estou curiosa aqui para ouvir de você. Por que Donald Trump está tratando o Lula tão bem? Porque o Trump vai se reunir com o Xi Jinping na semana que vem e ele precisa demonstrar que ele tem domínio sobre o hemisfério ocidental, que é a chamada doutrina Monroe, uma mistura de Donald com Monroe, América para os americanos. E o Brasil tem estado sob a órbita da China no âmbito dos BRICS e das reuniões que Lula tem tido com Xi Jinping, declarações, etc. E o Trump precisa demonstrar que não é assim, que o Trump tem condições de atrair o Brasil para a sua órbita. Afinal, o Brasil é um país grande, é o maior país da América Latina e não seria interessante para o Trump demonstrar que ele não tem controle sobre essa região, principalmente no que diz respeito aos minerais críticos. O Trump, os Estados Unidos gastaram metade dos seus mísseis mais importantes nessa guerra contra o Irã. Mísseis que eram reservados para a China, para uma eventual anexação de Taiwan. E para repor esse estoque, construir novos mísseis, os Estados Unidos precisam de minerais estratégicos que só a China tem hoje. Então, isso é uma enorme fragilidade para os Estados Unidos na relação com a China. Então, o Trump está rapidamente tentando limpar a agenda no que diz respeito ao Irã, tentando a todo custo acabar essa guerra e apesar de que hoje houve escaramuças no Estreito de Hormuz, mas nada que tenha escalado, e limpar a agenda do Irã, porque isso também o torna vulnerável perante o Xi Jinping, que tem poder de arbitragem sobre essa guerra, tem enorme influência sobre o Irã, compra 90% do petróleo que o Irã vende, e também sobre o Paquistão. É um importante parceiro da China e é o mediador. Então, a China está muito bem posicionada nessa questão com o Irã. E também com relação ao Brasil, né? Então, o Trump precisa, e ele vem trabalhando nisso desde setembro, portanto, a reunião foi uma iniciativa do Trump. É claro que sabemos que houve gestões de personagens brasileiros e tal, mas essas coisas quem decide é o presidente dos Estados Unidos. Ninguém induz o presidente dos Estados Unidos a colocar um encontro na agenda dele se ele não quiser. Claramente, o Trump quis esse encontro, fez um encontro bastante amistoso, bastante longo, né, que estendeu ao almoço. Ele não tinha um hard stop depois do encontro, não tinha algo que o demandasse a sair, ele deixou a agenda livre e conversou tudo o que queria conversar com o Lula de forma amistosa. A gente vai ouvir juntos aqui, Lorival, mais um trecho do Lula sobre Cuba, mas antes eu preciso te perguntar rapidamente dessa agenda, que foi uma agenda mais fluida do que qualquer outra coisa, né, nesse encontro. A gente vem tratando aqui de ganhos políticos de Lula e não de ganhos efetivos e concretos, né? O que você enxerga de mais consistente que pode sair entre Lula e Trump? Por exemplo, tarifaço ou mesmo outras questões? A gente sabe que já está preparado um pacote de tarifas contra o Brasil, que pode girar em torno de 30%, e o Lula teve um êxito aí de conseguir diferir isso, né? Dar 30 dias, depois, quem sabe, mais 30, dar uma enrolada no Trump nesse sentido, como moeda de troca, de estar lá, de participar dessa reunião, demonstrar boa vontade na questão dos minerais críticos. E, nesse sentido, foi fundamental a aprovação, né, do marco regulatório dos minerais críticos na Câmara ontem à noite. O Lula até disse ao Trump que no Senado seria aprovado hoje, dando garantias de uma segurança jurídica em relação à exploração desses minerais por parte de empresas estrangeiras, apesar de uma ação que a Procuradoria, que veio de um partido de esquerda, a Procuradoria entrou no STF com um questionamento, e isso traz insegurança jurídica em relação à compra da mina de 2,8 bilhões de dólares em Minasul, em Goiás. Mas isso ficou discreto na conversa. O Lula conseguiu entregar para o Trump a ideia de que existe segurança para os Estados Unidos investirem aqui, e era isso que o presidente Trump queria ouvir. Então, minerais críticos, tarifas, um ganho
para o Brasil, e também o fato de o Trump não ter trazido a questão de classificar como terroristas as organizações criminosas, e o Lula teve a iniciativa de apenas dizer, olha, a gente quer a colaboração com vocês, a gente descobriu que em Delaware, um estado aí dos Estados Unidos, está tendo lavagem de dinheiro por parte de criminosos brasileiros, que estão chegando armas americanas, então nós precisamos colaborar, trabalhar juntos, isso é de interesse comum, era algo que o Trump queria ouvir também. Então acho que foi uma reunião que esses foram os pontos principais, aquilo que realmente interessa ao Trump e realmente interessa ao Brasil, é alcançável para o Brasil, são essas 3 questões.